uma alegria estar aqui. Eu agradeço ao nosso Pai Criador, aos mentores da Casa do Poder da Fé, Silmara, ao Silvio, né, coordenadores do trabalho, os trabalhadores incansáveis, né, desse trabalho aqui, nessa casa de graça e de luz, pela oportunidade de trazer aqui uma reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Eu não sei, é muito particular, né? Mas vocês, quando entram aqui, não sentem o ar mais leve, assim, um ambiente mais tranquilo? Parece que você para o mundo e desce e fala, agora eu vou dar uma descansada, né? Vou dar uma recuperada das minhas energias. Então, aqui é um lugar extremamente abençoado, né? Falando em outras palavras, um lugar altamente de energias positivas, de energias vivificantes, de energias curadoras. Então, a bem da verdade é que eu me sinto um privilegiado de ter a oportunidade de vir aqui trazer esta mensagem. Eu tenho certeza que eu estou mais recebendo, de fundo do coração, mais recebendo do que doando, para falar sinceramente. Bom, e nesse período que nós estamos aqui, é sabido por todos de que os nossos irmãos espirituais estão nos trabalhando. Então, no momento que a gente chega, senta um pouquinho, fecha os olhos, agradece pela oportunidade e desfia o rosário. Pessoal, me ajuda, estou passando por isso, estou passando por aquilo, peço força, peço orientação, iluminação, direção, saúde, ajuda minha mãe, ajuda meu pai, ajuda meu cunhado, ajuda meu colega de trabalho. Então, eles estão atentos, prontos para nos auxiliar. E aonde que nós temos isso, né? É só na casa espírita. É claro que outras casas espirituais de outras linhas também oferecem essa mesma proteção, né? Mas aqui na casa espírita é um lugar muito especial. Especial eu digo porque nós temos um contato bem próximo com a doutrina, né? Ela nos permite isso, para mim, que eu acho fantástico na doutrina espírita. Ela permite que a gente também acesse os conhecimentos e se torne realmente liberto daquilo que nos prende à matéria, daquilo que nos prende à ignorância, o que possa nos afastar do nosso contato com o nosso Criador e com toda a sua criação. Bom, o som está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Joia. A reflexão de hoje é tirada do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, é um capítulo, um tema bem enigmático. Eu confesso que, há muito tempo atrás, quando eu tive a primeira oportunidade de escutar este trecho de Mateus, eu não entendi nada. Que é, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, eu vou pedir a permissão para me ler apenas o primeiro trecho do Evangelho, para a gente contextualizar a ideia que este capítulo nos apresenta. Olha lá. Então, ele traz várias parábolas, né? A festa de núpcias, a porta estreita, Senhor, Senhor. Todas são correlacionadas. Mas essa parábola da festa de núpcias é a que me causou mais dúvida quando eu não conhecia ainda a doutrina espírita, quando eu não havia aprofundado nos conhecimentos do que tentado, né? Aprofundado no sentido de tentado entender dentro da minha limitação espiritual e humana, de entender a mensagem de Jesus. Então diz assim: e respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que fez as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram a ir. Enviou de novo outros servos, com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados já estão mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico, seu comércio.
Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os fazerem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou e, tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam na mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem está em Mateus 22, versículos de 1 a 4. Enigmático, por quê? Imagine, hoje, se alguém conhecido, né, ou uma pessoa importante, um grande empresário, chega e diz: olha, vai ter um churrasco na minha casa. Eu já pedi lá para colocar um porco no rolete. Para quem não come carne, vai ter comida vegetariana, vegana, bebida à vontade. E o pessoal não quer ir, não quis ir, né? E depois, quando mandou convidar os demais, apareceu um lá e o rei ficou bravo, porque ele não estava com as vestes nupciais. Então, assim, enigmático, né? Como que alguém pode recusar um convite a um banquete? Pior, ainda ultrajar e matar, né, os servos do rei que foram convidar? E depois o rei ainda abrindo a porta para outras pessoas e ainda expulsou a pessoa lá de dentro. É bem enigmático, né? Se a gente não parar para pensar e ver realmente a quem estava sendo destinada esta mensagem e o que ela queria passar, fica meio sem sentido. Bom, todos sabem que era comum de Jesus falar em parábolas, porque através das parábolas ele conseguia alcançar a todos. É uma historinha, né, com uma moral embutida, né, com uma mensagem embutida, que vai chegar em maior ou menor proporção a cada um conforme a sua experiência, conforme a sua vida. Assim, todo mundo aprende. Uns aprendem mais, outros aprendem menos, e todo mundo sai ganhando. Então, Jesus era sábio nesse sentido. Mas Jesus dirigiu esta parábola exatamente para o povo hebreu, para os judeus. Jesus nasceu numa sociedade judaica, vindo das leis de Moisés, do Torá. Teoricamente, se acredita, né, não tem registro histórico que confirme isso, mas se acredita que o Torá, né, o Velho Testamento, os 5 livros do Pentateuco hebreu, foi escrito por Moisés. Então, eles seguiam aquele padrão como sendo a única e melhor regra religiosa para se acompanhar, uma vez que Deus, o Criador, havia feito uma aliança exclusivamente com o povo hebreu, tirando-o das garras do faraó, né, do domínio egípcio. Tudo bem. Mas esta mensagem, esta parábola, ela tinha dentro do povo hebreu, os judeus, eles tinham várias, vamos dizer assim, tribos, vários segmentos. E existiam 2 segmentos em especial que conflitavam muito com Jesus, por questões econômicas, políticas e religiosas. O primeiro deste grupo, e o mais importante, era os saduceus. Tudo judeu, certo? Não tinha diferença. Mas os saduceus eram a elite política e econômica da época de Jesus. Tá?
e depois os fariseus. Os fariseus eram uma comunidade, existia até os essênios, que dizem alguns livros que Jesus passou ali um tempinho, né, com eles, tal. Mas os fariseus, eles tinham para si que eles eram o grupo judaico que verdadeiramente conseguia interpretar a lei mosaica. Então, para eles, fariseus, eles eram os bambambam. Eles que sabia realmente o que Deus tinha dito a Moisés e Moisés tinha transformado na Torá. Então, eles eram os sumos sacerdotes. Então, diz, olha, eu sei e vocês não sabem nada. Então, quando Jesus diz que o rei convida para bodas, eu penso o seguinte: quem é este rei? É Deus. Deus convida para o seu reino. Deus convida para que as pessoas venham ter para si toda a glória, toda a luz, toda a benesse do reino de Deus. O banquete representa isso: as virtudes, a bondade, o amor, a tolerância, a piedade, a caridade, o bem ao próximo, a iluminação espiritual. Esse é o banquete, compreende? É isto que é ofertado às pessoas. É claro que Jesus coloca o banquete como o boi cevado, né, o cabrito, o pão, mas o significado é esse. É o Deus, o Criador, oferecendo o que há de melhor dentro do seu reino. E convida, em especial, uma parcela da população. Ele não fala na parábola, mas ele está convidando os hebreus, os judeus, porque Jesus dizia: olha, tudo bem, até agora foi necessário esse entendimento sobre a natureza divina, sobre a natureza do universo, do mundo, a relação dos homens para com Deus, mas agora eu venho trazer a boa nova. Eu venho trazer para vocês, para os judeus, o que realmente Deus espera, deseja para cada um de seus filhos. Então, esse convite foi interessado para os fariseus e para os saduceus, em especial. Na verdade, para toda a comunidade judaica, mas em especial para esses dois. O que aconteceu? Esse cara aí está falando bobeira, ele não sabe de nada. Eu sou, né? Olha só, eu sou dono do comércio, eu sou o prefeito da cidade, eu sou o líder religioso aqui do local religioso deles, dos grupos religiosos, eu sei a verdade. Então, vai embora. E aí os profetas, como João Batista, como posteriormente os apóstolos, todos foram martirizados. Então, é essa a representação de que Jesus encaminhou. Não Jesus, vamos colocar assim. Jesus comandou, organizou, orientou, mas Deus mandou os seus representantes para chamar este povo para realmente comungar as benesses de Deus. E por vaidade, intolerância, egoísmo, preconceito, prepotência, eles recusaram e até feriram, né, os enviados de Deus, os enviados de Jesus. Aí o rei, que tinha a priori, mantendo a aliança prometida feita com Moisés, dado prioridade para o povo judeu, falou: bom, já que vocês não querem, então eu dou prioridade para vocês. Vocês não querem? Tudo bem, livre-arbítrio, não tem problema. Faz o que tu queres, né? Responsabilidade de vocês. Eu não vou obrigar vocês a fazer nada. Essa é a minha lei. Então, vou chamar os demais. E quem eram os que estavam pelos cantos das ruas, nas encruzilhadas, né, nos bares? Eram os pagãos. Por quê? Não é o único, tá? O povo hebreu, historicamente falando, não é o único que foi monoteísta. Um exemplo: existiu um imperador
um faraó, né, um imperador egípcio, chamado Akenaton. No período que ele foi o faraó do Egito, ele instituiu o culto ao Deus único, Atom. Tanto que ele recebeu o nome de Akhenaton, que é o que ama o Deus único, o Deus Sol. Mas o hebreu, ele saiu de um convívio egípcio onde o povo era politeísta. Então tinha Deus da chuva, Deus do sol, Deus do raio, Deus da colheita, Deus do inverno, do verão. Então e aquilo era muito comum. Tanto que, por que Moisés passou 40 anos no deserto? Ele rodou naquele pedacinho ali do Oriente Médio. Pum, agora está pronto. Nem ele mesmo entrou lá na cidade prometida, na Nova Jerusalém ali, né, a terra prometida de Deus por Moisés ao povo hebreu. Era para purificar. Porque se a gente parasse aqui, ó, chegamos. Rapaz, foi rápido, né? Deu nem um mês de viagem, nós já estamos aqui. Mas e o coração daquele povo? Então, foi feita essa purificação espiritual, essa purificação doutrinária, para que eles pudessem se achegar e começar a praticar essa lei mosaica. Mesmo assim, ainda havia naquela comunidade hebraica muitos pagãos, ainda hebreus e outros povos, de outras nacionalidades, de outras culturas, de outras religiões. Então, naquele primeiro momento, o rei, que é Deus, convidou os hebreus. Eles negaram, então fala, vamos convidar todo mundo. E esse todo mundo eram os pagãos. Eram aqueles que não professavam a fé mosaica. Não professavam a fé do Deus único. E ele chamou. E o pessoal foi. Vamos ver o que é isso interessante, né? Vamos lá. Convidando para um banquete? Eu vou. Quero conhecer. E foi. E aí o mais enigmático é que o rei, vendo o seu salão cheio, foi, né, cumprimentar as pessoas e encontrou um que não estava com as suas vestes nupciais. E ficou irado, ficou bravo, né? Ficou chateado. É certo que nessa parábola não fala que os servos disseram, você está convidado, mas não deixe de vestir a sua melhor roupa. Quando a gente vai num casamento, a gente vai de tênis, chinelo, bermuda, camiseta, regata, não, a gente coloca uma roupa formal, né? Uma roupa própria para aquele momento. E possivelmente aquela pessoa não estava vestida adequadamente para aquela situação. E isso foi um ultraje ao rei. E o que isso significa? O que são as vestes nupciais? Interpretando para o lado espiritual. As vestes espirituais nada mais são do que a nossa própria alma. Por quê? Para que eu entre no reino de Deus, nas benesses do reino de Deus, nas alegrias do reino de Deus, para que eu possa comungar dessa bondade infinita, esse amor infinito de Deus, eu preciso estar com minha alma em paz, em equilíbrio, afastando o espírito de discórdia, desunião, beligerância, né, de guerra, de briga, de fofoca, de intriga. Eu preciso estar com minha alma alimentada de bons sentimentos. Eu tenho que ter em meu coração o desejo de ajudar o próximo. Eu tenho que ter em meu coração o desejo de me aperfeiçoar, de me melhorar, de afastar, diminuir, devastar as minhas imperfeições, os meus vícios, entre aspas, os meus pecados. É isto que é se vestir das vestes nupciais. É estar com a mente e o coração voltados para a promessa que Deus ofertou a nós. Vinde ceiar comigo, vinde aproveitar
do meu reino. O que é o reino de Deus? É a felicidade, é a plenitude. Vamos dizer uma palavra? Plenitude de todas as coisas. É o ápice. É aquilo que nós estamos buscando. Naturalmente, que é uma passagem muito impactante. Como eu falei, é enigmática. Porque, no primeiro momento, o rei manda convidar todo mundo. Depois chega lá, manda tirar um e jogar. Não simplesmente, ele mandou, né, falou assim, sai. Ele pegou, mandou amarrar os pés, as mãos e mandou tacar na escuridão. Então, é bem enigmático, é chocante. E tem esse propósito de chamar a atenção, porque você vê um negócio desse, você fala, nossa, o que está acontecendo? O que isso quer dizer? Por que aconteceu dessa forma? Por que o rei chamou todo mundo e depois expulsou um? Então, o propósito é esse, é chamar a atenção. E claro que, através dos estudos, de vários pesquisadores, em especial da espiritualidade, através das mãos, da mente, do esforço de Kardec, vieram trazer para nós a luz do verdadeiro significado das mensagens de Jesus. É claro, óbvio, que a gente está muito distante ainda de compreender na sua plenitude a vontade de Deus e a mensagem verdadeira de Deus. Interessante que a gente pode, eu falo por mim, compreender intelectualmente é o primeiro passo. É o primeiro passo. Mas trazer isso para a realidade espiritual, eu falo por mim, estou longe, bem longe disso. Eu entendo, compreendo, aceito, mas incorporar isso como algo natural, porque tem coisas que a gente leva numa boa, determinadas situações. Um exemplo, está falando mal de mim. Estou nem aí. Deixa eu falar. Isso é natural. O outro já tem que fazer um esforço. Está falando mal de mim, meu Deus. E eu vou tirar satisfação. Não posso tirar satisfação, que vai... Entende? É algo que você sabe que você tem que fazer, mas você tem que fazer um esforço para chegar. Então, essa aproximação das mensagens deixadas por Jesus, né? Um caminho, Jesus veio para aplainar o nosso percurso, a nossa jornada, ela tem que ser trazida a nós dia a dia. Não é a primeira encarnação. Deus sabe quantas vidas nós já tivemos. Eu também não me preocupo com isso. Não importa, para mim, o momento presente é o mais necessário, é o mais importante. Que é daqui, Chico disse com muita sabedoria, né? Ele disse, o passado não dá para mudar, mas escrever uma nova história você pode começar. Então é isso que a gente tem que pensar. Vamos para frente, né? Vamos trazer este conhecimento, vamos incorporá-lo como sendo algo natural. Por quê? Quando a gente conseguir alinhar o ensinamento de Jesus, a nossa vontade, a nossa razão, necessariamente as dificuldades, os sofrimentos, as mazelas vão se afastar. Se você tem no seu coração que você deve ajudar o próximo, e aquele próximo tem no coração que deve ajudar o próximo, que eu devo fazer ao próximo o que eu desejo que seja feito a mim, o mundo vai se tornar um lugar mais pacífico, mais amoroso, mais solidário. Mas enquanto eu estiver pensando que tudo para mim, eu sou o melhor, os outros não me importam, e o outro também pensa assim, o outro vai ser uma eterna guerra, um eterno conflito. E, consequentemente, naturalmente, vai ocorrer o desequilíbrio, a tristeza, a fome, a intolerância.
e tudo que traz sofrimento, tudo que nos afasta do reino de Deus. E o reino de Deus, eu sempre gosto, eu sei que muitos já escutaram isso de mim, talvez nem todos aqui hoje presentes, mas eu digo, o reino de Deus não é depois da morte. O reino de Deus não é o mundo espiritual. O reino de Deus é o universo. O reino de Deus é agora, aqui, na matéria. Nós estamos na condição de encarnados, mas não deixamos de ser espíritos. Não. Mas eu estou no comando, Deus me emprestou um corpo físico para que eu viesse a este planeta e tivesse as minhas experiências, colocasse em prática aquilo que eu venho aprendendo, não só no mundo espiritual, mas no mundo material, como em todas as minhas vidas, em todas as minhas encarnações. Então, o reino de Deus não é depois. Eu não vou ser bom agora para ir para o céu. O céu, o inferno, o purgatório, o bom, o ruim, o melhor, ou mais ou menos, é um contínuo. Não tem pausa. Tem fases. Uma hora eu estou encarnado, uma hora eu estou desencarnado. Mas a existência é uma só. Então eu sou bom hoje porque eu quero fazer parte das bodas do rei. Eu quero partilhar das alegrias do reino de Deus. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter saúde? Quem não quer ter paz no coração? Quem não quer viver um mundo de harmonia? É tudo isso que Deus oferta. Ilimitado. Não vou correr rapidinho aqui, porque vai acabar. Não. É absolutamente infinito. As riquezas de Deus são infinitas. Então, é preciso vestir essas vestes nupciais. É preciso fazer essa transformação. Esse é o nosso trabalho. O trabalho do Espiritismo é esse. É ajudar que a gente, é dar as ferramentas, é se apoiar, como esta casa espírita, é que eu digo, esses trabalhadores incansáveis. Não é um ano, não é dois, são 10, 20, 30, 40 anos dedicados ao trabalho espírita. Os coordenadores, os membros, diretores dessa casa, estão aqui a este tempo, talvez mais, dedicados a levar a doutrina espírita ao maior número de pessoas. Tá? Então, pense, nos imagine como copos de água, repletos de líquido, de água. Vou falar por mim. A minha água não está limpa. A minha água está turva. Fala por mim, tá? Mas eu não posso, não tenho como, não dá. Pegar esse copo, virar, esvaziar o copo, não tem como. Esse copo deve ficar sempre cheio. Minha água está turva. O que eu faço então para trocar essa água? Coloco debaixo da torneira, abro e deixo a água limpa entrar. Naturalmente, quando a água limpa vai entrando, a água turva vai saindo. E aí eu estou me purificando. E como eu faço isso? Várias maneiras. O estudo é algo primordial, inafastável. Nós temos que estudar. E o Pentateuco Espírita foi escrito de uma maneira, eu sei que o Gênesis é um pouquinho complicado, mas o Evangelho e o Livro dos Espíritos foi escrito de uma maneira muito objetiva, que permite que a gente acesse esse conhecimento. E ao longo e após a organização, codificação da doutrina espírita, não vou falar a fundação, porque o espiritismo sempre existiu, né? Não com o nome de espiritismo, mas os fenômenos espíritas sempre existiram. A comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos encarnados sempre existiu, todos os momentos da humanidade. Mas este manual que Kardec codificou com o auxílio dos espíritos, ele nos dá as instruções, as ferramentas para que a gente possa ter subsídios
mentais e emocionais para lidar com as situações do dia a dia. Então, por isso que é indispensável a leitura. Essa água que eu abro da torneira, água purificada, ela começa através da leitura. Ah, mas a minha torneira está bem fininha, só um filetinho de água que está descendo. Pode, tudo bem, não tem problema. Pode continuar que daqui a pouco esse filete de água vai aumentar. A caridade é outra ferramenta espetacular. Desculpa, já vou terminar. Eu estava lendo um neurocientista falando da ocitocina, que é um dos hormônios gerados pelo corpo humano, que é um dos hormônios do bem-estar. Diz que quando a pessoa faz o bem ao próximo, genuinamente, né, com o intuito, não esperando nada em troca, né, quando você vê que fez um bem à pessoa e ela se beneficiou, automaticamente o corpo libera ocitocina. Automaticamente os radicais livres, as toxinas, o mal-estar, ele é combatido. Então, a caridade é uma ferramenta poderosa nesse caminho de purificação. Então, a caridade é outro caminho. E a reforma íntima pregada pelo Espiritismo é isso: é esvaziar a água turva para dar entrada à água purificada, às vestes nupciais. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir, assim, palidamente, né, simploriamente, a mensagem contida nessa passagem, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Não é só isso, tá? Esse capítulo encerra algumas coisas mais. Mas, por uma breve reflexão, esse trecho já nos traz uma oportunidade de trabalhar futuramente com algumas questões que são presentes no nosso dia a dia. Eu quero dar parabéns para todos vocês, de coração, parabéns por vocês terem tido a disposição de sair das suas casas, deixar seus compromissos e vindo aqui na Casa Espírita para receber a mensagem. Eu não falei nada, eu só copiei a mensagem de Jesus, tá? Só estou transmitindo o que ele falou, só repassando. E recebido, todos nós, né? Parabéns para nós, recebidas essas energias salutares, amorosas, piedosas, benfazejas do mundo espiritual desses irmãos e irmãs que são os diretores, coordenadores da Casa Espírita Poder da Fé. A todos um excelente domingo, um excelente e abençoada começo de semana, né? E que possamos trazer em nossos corações o Evangelho de Jesus para fazer do Reino de Deus agora um lugar especial e aberto para todos nós. Lembrem-se, o Reino de Deus é infinito. Tudo que vocês precisarem, tudo que vocês necessitarem, tudo que seus amigos, seus familiares, todas as pessoas vai ter disponível. É só a gente querer fazer parte das bodas. Muito obrigado, bom dia a todos.